forma pela qual a floresta amazônica afeta o clima do planeta é a razão de muitos estudos de cientistas. Já se sabe que essa influência se dá pela emissão ou retenção de gases para a atmosfera e da evapotranspiração, que é a transpiração de plantas e a evaporação da água que vem das folhas e dos caules. Estima-se que a evapotranspiração da floresta seja responsável por cerca de 50% das chuvas que a Amazônia recebe. Recentemente, em um artigo publicado na revista Scientific Reports, físicos da USP, da Escola Normal Superior em Paris e do Instituto Potsdam para a Investigação do Impacto Climático na Alemanha apresentaram resultados de um modelo matemático simples que mostra como o desmatamento da floresta pode afetar o clima do continente sul-americano. O que a gente fez foi escrever um sistema dinâmico, representar toda essa complexidade que é o clima, a circulação da atmosfera, a biosfera e os oceanos, em 5 ou 6 equações matemáticas, representando o que acontece com a umidade que está presente no ar, quando ela vem carregada pelo vento do Oceano Atlântico, passa por cima da Amazônia, até chegar aqui no Sudeste. A gente conseguiu isolar exatamente esse mecanismo de retroalimentação entre a redução de chuva e redução na velocidade do vento que transporta esse vapor de água. Para iniciar o estudo, os físicos utilizaram o Sistema de Monções da América do Sul. O sistema de monções clássicos é o da Índia. E como é que funciona esse sistema de monções no caso dele? Quando você está nos meses da monção ou quando você não está nos meses das monções, o vento é totalmente diferente. Então, nos meses da monção indiana, o vento está vindo do oceano para cima do continente, trazendo uma quantidade enorme de umidade e chove muito, muito, muito. Tá? Quando você não está no mês da monção, são os meses mais secos. Então, o vento está soprando ao contrário, vindo do continente para o oceano. E aí não chove. Então, o que acontece no nosso sistema de monção é que na época do nosso verão, dezembro, janeiro, fevereiro, março, por aí, o vento está mais intensificado, está mais forte, está transportando mais umidade vindo do oceano. Nos meses de inverno, junho, julho, agosto, esse vento está mais fraco. Então a gente pegou essa direção preferencial dos ventos, então pegou uma trajetória aqui das massas de ar que vem do oceano para cima da Amazônia, e a gente considerou que os ventos estavam vindo então orientados dentro dessa caixinha, e a gente começou a fazer experimentos com o nosso modelo simplificado, provocando desmatamentos em posições diferentes dentro dessa caixa e numa quantidade diferente dentro da caixa. Então, o que a gente observa no final é quanto de precipitação, redução ou aumento dessa precipitação houve aqui no final. Ou seja, como que uma perturbação no desmatamento em outras regiões na floresta podem modificar os ventos, o transporte de umidade e, finalmente, a precipitação em outras regiões que você ainda não tinha mexido na Amazônia. Para montar o modelo matemático, os pesquisadores usaram o que eles chamam de técnicas de sistemas dinâmicos e redes complexas. Tem gente que usa isso para explicar como que funciona a comunicação nos neurônios no cérebro, como que funciona o mercado ou a bolsa de valores, como que funciona o espalhamento de uma doença na população, contaminação, doenças virais e transmitidas por mosquito e coisas assim. E, inclusive, aplica isso para entender o clima e o meio ambiente. Então, como é que chove na Amazônia inteira? Você tem 2, 3 mil quilômetros de distância, só de floresta até chegar na costa. Por que chove tanto? Porque a própria floresta devolve boa parte da chuva de volta para a atmosfera. Tá? Então, quando você desmata um local e aquele local não vai devolver mais tanto vapor de água de volta para a atmosfera. Então, isso vai afetar, o desmatamento afetou aquela região, obviamente, mas você vai afetar outras regiões que deveriam estar recebendo aquele vapor de água e que não vão mais receber. Como que isso acontece? Quando você remove um pedaço da floresta, aquele pedaço que estava desmatado não tem mais a vegetação exuberante em cima, as árvores de troncos grandes, alturas de 30 a 40 metros. Então, quando a gente modifica o uso do solo, troca uma floresta por uma pastagem, por exemplo, a evapotranspiração muda. Então, a quantidade de umidade que esse pedaço de terra devolve para a atmosfera vai ser diferente. Como os ventos estão trazendo o ar úmido que vem do oceano e as chuvas sempre removem a quantidade
de água que está sendo carregada pelos ventos, se tem muito desmatamento, o vento acaba secando. E aí, quando ele chega numa região, mesmo que tenha floresta mais para frente, a quantidade de chuva vai ser menor, porque o ar não está úmido o suficiente, não tem umidade na atmosfera para precipitar. A bacia amazônica cobre cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados. No Brasil, que engloba cerca de 60% da bacia amazônica, o bioma cobre 4,2 milhões de quilômetros quadrados. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, já foram desmatados 700 mil quilômetros quadrados da floresta. Então, do ponto de vista da floresta, o que se sabe é que ela tem pelo menos 2 pontos de equilíbrio. Né? Um ponto de equilíbrio seria o que a gente tem hoje, onde chove bastante, a vegetação é bem exuberante, árvores enormes com troncos grandes acumulando muito carbono. O solo é pobre, mas essa grande floresta sobrevive da liteira, daquela massa de folhas e material que a própria floresta produz e joga na superfície do solo. Isso vai introduzindo novos nutrientes e a floresta se mantém. E tem muita chuva. Então tem um outro estado de equilíbrio, que é um estado mais parecido com o cerrado. Então se a gente for passeando desde a Amazônia e vindo mais para a região sul, e a gente vai chegar numa hora que vai desaparecendo a floresta, as árvores vão ficando menores, de menor porte, vai ter menos evapotranspiração, vai ter menos precipitação e a gente está se aproximando do cerrado até fazer essa transição. Então, exatamente onde está esse limite depende de, naquela região, em que posição, em que estado de equilíbrio está o sistema. Então, se a gente perturbar demais a floresta, o que pode acontecer é que mesmo o resto da floresta que você não perturbou, pode mudar para esse novo estado de equilíbrio. Mais um reforço nessa certeza que a gente, como cientista, já tem, mas que, às vezes, os tomadores de decisão, a própria população não tem isso claro, que é a importância de você manter a floresta preservada, contígua como um todo. Que não existe isso de o que seria um nível seguro de desmatamento. E como a gente mostrou que era essa resposta do sistema era não linear, a gente não pode ter certeza, nunca vai ter certeza de onde está esse limite do tipping point, a gente não deveria estar desmatando. Pelo contrário, a gente deveria estar reflorestando o que a gente já desmatou.